E para fazer o chifre, não é um processo tão fácil. No caso, tem dois tipos de processo que a gente pode usar para poder fazer os chifres. A gente pode comprar um isopor, daquele mais grosso, e entalhar o chifre, modelar ele em isopor. Mas como esse jeito exige algum tipo de técnica para fazer, eu vou ensinar de um outro jeito, que também não é tão fácil, só que é mais fácil de você em casa fazer do que tendo que entalhar um isopor. E agora eu vou explicar. Para poder fazer o chifre, uma coisa que você vai precisar é de arame. No caso, eu estou usando esse arame aqui que eu achei aqui em casa. Pode ser qualquer tipo, pode ser arame daqueles de amarrar pão, sacola. Aí você pega um monte, junta eles, tanto faz. Arame, fio, qualquer tipo de fio que você quiser, você pode juntar bastante para ficar bem grosso. Que esse aqui no caso é grosso e ele aguenta, ele é resistente para ser dobrado. No caso, a gente vai precisar de um arame de tamanho de 38 centímetros e você vai dobrar ele mais ou menos desse jeito aqui, que é o formato do chifre. Depois de ter dobrado, você vai pegar e vai cortar no papelão um círculo com o raio, que é do meio até a ponta, de 2,5 centímetros. E para isso vai servir para você poder encaixar essa parte do chifre aqui. E aí a gente vai fixar com cola quente. A gente passa a cola quente onde deu o buraco do compasso. E a gente vai colar. Você pode fazer o furo, porque isso aqui tem que ficar fixo. Pronto. Depois disso ficar fixo, a gente vai precisar de jornal. Mas para que o jornal? O jornal é que a gente vai fazer praticamente todo o nosso chifre, ou pelo menos a base dele. Então a gente vai pegar uma folha de jornal, a gente vai rasgar tiras dela, tira mais ou menos dessa grossura aqui, desse tamanho, dessa grossura. Para que a gente vai precisar dessa tira? A gente vai amassar ela e vai vir nessa pontinha aqui. A gente vai passar um pouco de cola quente aqui, mais ou menos. Vai pegar a ponta do nosso jornal, vai colocar e vai começar a enrolar. No caso, a gente vai enrolar o arame inteiro. E a gente vai fazer esse processo até ficar com o formato do chifre que a gente quer. E para poder ficar com o formato, a gente tem que saber que o chifre vai começar dessa grossura, que está o nosso papelão, e terminar fino. Então a gente vai ter que ir enrolando, aí depois a gente enrola mais na ponta, enrola menos na outra. É basicamente isso. Isso pode demorar mais ou menos uns 20 minutos para você fazer. Se eu não me engano, é a parte mais chata de fazer a máscara do Skyrim. Mas, vamos lá, é só enrolando e colando as partes. Eu vou continuar enrolando isso aqui e na hora que tiver tudo pronto, os dois chifres já enrolados, eu volto e a gente vai para o próximo passo. Agora, com os dois chifres prontos, a gente vai precisar de fita crepe. A gente pode ver também a proporção do chifre, para ver se já ficou legal ou não. Agora a gente vai pegar a fita crepe, colocar aqui e começar a passar esse aqui igual um louco nesse chifre até cobrir ele inteiro. Bem simples, é só cobrir.
nos dois chifres, a gente dá uma ajustada para eles realmente ficarem iguais. Tá iguais. Agora a gente vai para o próximo passo. No próximo passo a gente vai precisar de folhas de EVA. No caso é um EVA que você compra na papelaria mesmo, esse fininho aqui. A gente vai usar por causa que entre os chifres tem dobras. E essas dobras a gente vai fazer, no caso, com o EVA. A gente vai pegar o EVA, a gente vai medir o chifre, a gente vai ver mais ou menos o tamanho que a gente quer cada dobra. Eu vou pegar a régua e vou estipular aqui um tamanho que eu quero. Lembrando que o EVA pode ser de qualquer cor. Isso não tá, chega lá e pede na papelaria qualquer tipo de EVA. A gente vai pegar nossa régua e medir mais ou menos o tamanho que eu quero cada tira. Deixa eu ver mais ou menos aqui no chifre. Eu vou querer cada tira de 4 centímetros. Então, 4 centímetros é daqui até aqui. E 4 centímetros aqui até aqui. Aí a gente vai ligar de um lado até o outro. Depois de recortar a sua tira de 4 centímetros, você vai ter que fazer uma coisa. Você vai começar sempre a enrolar o processo que eu vou fazer pela ponta. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa tira e vai passar ela mais ou menos assim, desse jeito. E ver mais ou menos onde ela fecha. No meu caso, ela está fechando aqui. Aí você põe o dedo para marcar onde que ela está fechando. Desse jeito. E recorta. Depois de recortar, você vai pegar e vai fazer uma coisa mais ou menos desse jeito assim. Vai ficar nesse exato formato. Depois que você já tiver com essa tira pronta, você vai colar ela aqui. Lembrando que sempre esse chifre ele vai estar virado para o lado de lá. Então a gente vai colar aqui, mais ou menos aqui, lembrando que deixando o início do chifre à mostra. E você vai deixar essa parte assim para cima, para dar meio que um V aqui. Aí você vai colar um dos lados. Deixa eu ver qual fica melhor que esse. Você cola esse lado. E vem com o outro, que logicamente não vai ficar exatamente do mesmo tamanho. Se for preciso, você corta, igual aqui. Eu vou ter que cortar um pedacinho. Aí você passa a cola. E cola deixando eles bem juntinhos. Desse jeito. O importante é deixar o Vzinho na frente. Atrás não vai ter muito problema, porque depois você vai pegando isso aqui, vai circulando até ficar desse jeito. Nesse outro chifre, a gente já pode notar a textura que deu e o jeito. A gente vai fazer com 4 centímetros até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gomos. Depois desses 7 gomos feitos com um EVA sozinho e 4 centímetros, a gente vai fazer os próximos gomos com 6 centímetros e um EVA colado em cima do outro. Então, eu vou fazer tudo agora, os dois chifres, já do jeito que eu expliquei. É o mesmo processo depois, só que o que você vai fazer com uma tira de 6 centímetros e depois se fizer 2 tiras, você cola uma em cima da outra e continua. Agora eu vou fazer os dois chifres, depois que eu tiver acabado eles estiverem todos cobertos com EVA, eu volto. Depois de fazer tudo com o chifre, vai ficar desse jeito aqui os dois.
Aí depois que terminar, vai ficar faltando uma partezinha ainda na fita crepe. Aí ela não precisa de fazer exatamente com detalhe. Pode só pegar um pedacinho que ficou sobrando do EVA e passar em volta, porque essa parte aqui vai ser a parte que a gente vai encaixar o chifre na máscara. Então agora a gente vai fazer a parte do encaixe. Depois de recortar esse círculo, que vai ser o que vai encaixar aqui, nós vamos pegar o papel e vai passar em volta dele, como a gente tinha feito daquele jeito. A gente colocando em volta, a gente vai fazer a mesma coisa com o papelão. A gente vai ter que conseguir um tubo mais ou menos desse tamanho e com a mesma circunferência. Agora eu vou mostrar como que faz. Isso. 20 por 30, 20 por 20. Vamos fazer um quadrado. Agora a gente vai pegar essa parte aqui e vai dobrar ela para ficar circular, desse jeito. No caso, deu a conta certinha. Então a gente só vai precisar passar cola quente e fechar. Mas antes de fechar, a gente tem que ver o encaixe que a gente vai dar na máscara. Então a gente precisa vir aqui e dar uma olhada aqui. Ó, a gente vai colocar do lado e a gente pode ver que a máscara faz isso. Então a gente tem que marcar aqui, ó. Mais fácil a gente marcar com essa dobra aberta virada para cima. A gente vai pôr aqui e vai marcar desse jeito, um pouco na diagonal. Marcando desse jeito, a gente vai fazer aquela técnica, a gente vai dobrar, pegar onde estava marcado e vai cortar. Depois de cortado, a gente vira, transforma isso no círculo de novo e vê. Agora deu o encaixe certinho, do jeito que a gente está precisando. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que do outro lado. Depois de feito, e se já tiver um papel mais ou menos desse jeito, a gente vai precisar cortar ele na metade. A gente vai pegar um dos nossos chifres, no caso esse encaixa na cabeça aqui, então esse vai ser o que encaixa aqui. Nós vamos colocar o nosso chifre e vamos fechar desse jeito. E com isso a gente vai ver se deu certo. A gente vai ver a inclinação que a gente vai precisar para o nosso chifre. No caso ele fica desse jeito. Então agora segurando aqui, nós vamos passar cola quente para fixar. É só colar desse jeito. Eu vou colar e já... Depois de colar os dois chifres, vai ficar assim. Agora, antes da gente fazer o acabamento, a gente vai pegar o EVA que sobrou, a gente vai fazer os parafusinhos, as tiras que tem em volta e tudo. E depois que tiver tudo pronto, eu volto. Aí pessoal, depois que a gente passar os detalhes com o EVA que sobrou, vai ficar mais ou menos desse jeito. Aqui no caso eu usei 2 camadas de EVA, eu cortei tiras de meio centímetro e colei uma em cima da outra para conseguir deixar ela um pouquinho mais alta. Aí essa daqui é 1 centímetro e também fiz as bolinhas para parecer os parafusos que fica nessa parte. Agora a gente vai precisar passar, digamos que o papel machê nele. Mas como é que a gente vai fazer o papel machê?
primeira coisa que a gente vai ter que fazer antes do papel machê é cobrir onde a gente vai estar fazendo, por causa que mesmo não parecendo, mesmo a gente tomando muito cuidado, pode respingar na nossa mesa ou em qualquer outro lugar que você estiver fazendo. Então eu aconselho você forrar o lugar antes de começar a fazer. Então eu vou forrar essa mesa com jornal e já volto. Agora, para passar o papel machê, a gente vai pegar um pequeno recipiente com água, como esse, e o mesmo tanto que a gente põe de água aqui, a gente vai ter que colocar de cola. Aí no caso minha cola está nesse potinho aqui, e a gente vai ter que colocar cola na mesma proporção que a gente colocou de água. Agora com a nossa mistura pronta, a gente vai pegar jornal ou papel higiênico, tanto faz. A gente vai, se for o caso do jornal, pegar tiras, como essa daqui, rasgar em pedaços mais ou menos assim. A gente vai passar na nossa mistura, deixar escorrer o excesso e colocar no nosso capacete. Aí a gente pode ir ajeitando tanto com a mão quanto com o pincel. Mas por enquanto eu acho que ainda não é necessário o pincel. A gente pode ir ajeitando com a mão. Em algumas partes a gente pode dar uma ajeitada com o pincel. Agora a gente vai ter que repetir esse processo até cobrir toda a máscara. Eu vou terminar isso aqui e volto quando tiver tudo pronto. Aí no caso é só ir passando, mistura, papel, jornal, não tem erro. Até você conseguir umas de 3 a 5 camadas, pra você ver que já tá bom. Eu vou terminar e eu volto quando estiver pronto. Depois que você passar todo o jornal, vai ficar mais ou menos assim. Aqui eu fiz com 2 camadas e se caso depois que secar eu ver que precisa de mais camadas, é só passar. Mas pelo que eu vi aqui, essas 2 camadas no meu caso já deu muito bem. E uma coisa que eu vi enquanto eu estava fazendo foi que as bolinhas com os detalhes dos pregos que ficam aqui, elas não estavam ficando e não estavam passando, na verdade o jornal não estava fixando direito na hora que eu passava por cima delas. Então o que eu fiz foi tirar elas daqui e eu vou pintar elas e colar depois no final do processo. Aí eu posso deixar elas de EVA mesmo, não precisa passar jornal nelas. Isso foi a única coisa que aconteceu enquanto eu estava fazendo. De resto é igual eu falei, é só passar aquela nossa mistura de água, cola e jornal. E agora você vai deixar de 1 a 2 dias secando. Na hora que você vê que isso aqui já está seco e você bater e já está duro, você já pode tirar e começar o processo de pintura. Agora eu vou deixar isso aqui secando e quando secar eu volto. Agora para pintar ele, nós vamos precisar de forrar o chão para não respingar tinta. Vamos precisar de tinta preta, branca e prata. Agora eu vou fazer tudo e você vai ver como preparar para pintar o capacete. Vamos lá, para começar a gente vai ter aqui tinta preta, lembrando tinta acrílica preta, tinta acrílica branca e tinta acrílica prata e tinta acrílica branca. A gente vai precisar de 3 potinhos. No caso eu peguei algumas estampas que eu achei pela casa para a gente poder fazer a mistura das tintas. A gente vai primeiro pegar o maior pote, no caso é esse aqui, e vai despejar um tanto de tinta branca e um tanto de tinta preta. Vamos tentar despejar mais tinta preta do que tinta branca. A gente precisa fazer um tom de cinza um pouco escuro. E tenta não economizar muito, porque a gente vai usar essa tinta que a gente está fazendo agora para fazer os outros próximos 2 tons. Vamos colocar aqui. Com a ajuda de um pincel, eu gosto de usar a parte de trás para misturar.
A gente vai misturar até a gente conseguir um tom de cinza escuro. Esse é mais ou menos o tom que eu quero, que a gente vai fazer a pintura do capacete. A pintura básica, que vai ter as sombras e eu vou ensinar como é que a gente vai fazer a tinta e como vai preparar as próximas. Agora vamos com a pintura dessa parte. Eu vou terminar de pintar o resto e depois eu já volto. Mas é o mesmo esquema, desse mesmo jeito que eu pintei. E se por acaso você não tiver paciência de esperar secar para a próxima camada, é só vir com um secador de cabelo e passar nele até secar. Aí você vai poder pôr a mão, a tinta já vai estar seca, já vai poder passar a próxima camada. Vou passar 3 camadas dessa tinta e já volto. Depois que você pintar as 3 camadas, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Na frente eu pintei um pouco aqui dentro e aqui porque são as partes mais visíveis. Aí vai ficar assim, atrás. E depois disso, agora nós vamos usar os outros potinhos. A gente vai pegar a tinta que sobrou, vai despejar um pouquinho em um pote. E pelo visto não vai dar pra despejar no outro. A gente vai ter que fazer essa tinta de novo e depois despejar no outro pote. Então vamos lá. Depois que conseguiu o mesmo tom do que a outra cor, aí você pode ir um pouquinho no pote, um pouquinho no outro. E lembrando sempre de deixar um tanto nesse pote. Porque a gente vai fazer mistura escura e clara nos potes, mas vamos por caso a gente fizer alguma coisa errada e quiser corrigir, a gente tem o tom original separado com a gente. Então, pelo menos um pouquinho do tom original a gente tem que ter, caso a gente quiser apagar alguma coisa que a gente fizer errado. Aí você vai fazer o seguinte: essa daqui vai ser o nosso tom escuro e esse aqui é o nosso tom claro, ou tanto faz. É só pegar a tinta preta e pôr um pouquinho a mais de preto do que a gente quer que fique escuro e um pouquinho a mais de branco do que a gente quer que fique claro. Pronto. Aí no caso agora a gente já tem os tons que a gente precisa e agora a gente vai começar a fazer as partes. Então vamos lá, vou explicar mais ou menos onde a gente vai passar o claro e onde a gente vai passar o escuro. O escuro a gente vai passar geralmente embaixo da dobra, no caso aqui, aqui assim, aqui embaixo. Isso vai ter um tom mais escuro. E claro, a gente pode passar um pouco aqui no meio, em cima da dobra, em cima das dobras, todas em cima dessas partes, e entre elas o escuro. Lembrando que aqui a gente pode deixar também um pouquinho mais claro em cima, um pouquinho mais escuro embaixo nessa parte. Eu vou fazer uma das partes aqui, essa parte aqui do capacete, e depois vou fazer o resto e a gente volta.
Então vamos lá, vamos fazer isso aqui agora. A gente vai pegar o nosso tom escuro, com um pincel um pouco mais fino que a gente fez a base. A gente vai passar ele na tinta e tirar o excesso no jornal. Tirando o excesso no jornal, a gente só vai vir passando uma vez. Desse jeito. Depois que a gente fizer isso, a gente começa só a dar uma espalhada para ficar, digamos, com um pouquinho mal feito. Aí a gente vai... E depois a gente, sem frescura, com o dedo limpo, a gente pode vir com o dedo passando também. Vai ajudar a espalhar. E agora eu vou fazer a parte escura na máscara toda e já volto. Pronto. Aqui deu um problema na gravação e eu não consegui pegar a parte que eu pintei o mais claro e nem passar o prata. Mas é o seguinte, depois que fizer a parte escura toda, você vai vir... Eu passei mais a parte clara aqui atrás e nessas bordas aqui. Mas aí você pode ver do jeito que você achar melhor. Como eu passei mais nessa parte aqui e em cima dessa divisão, fica com esse efeito. Depois que você passar e já tiver com a parte escura e com a parte clara das tintas que a gente fez, você vai pegar a tinta acrílica prata, vai pegar ela num pincel e vai passar ela toda, como se fosse um verniz. Pode pegar ela toda e ir passando, mas lembrando de não deixar uma camada muito grossa e passar uma camada só de prata. Vamos supor, você vai um tanto bom e passa o prato inteiro. Aí depois você sair mexendo ele assim com o pincel, que ele vai dar esse tom mais brilhante e parecendo que é realmente um metal. E agora a gente vai fazer o chifre. Para pintar o chifre vai ser bem parecido com o que foi para a gente pintar a parte do metal. Então eu vou agora pegar as tintas e já eu volto. Vamos lá. Para poder fazer o chifre a gente vai precisar de 3 tons de tinta. O primeiro deles é o marfim. Para quem quiser o número dele da tinta aqui é 529. A gente vai precisar também dessa tinta aqui. O nome dela é Siena Natural. E para quem quiser o número dela é 539. E a gente também vai precisar dessa outra tinta aqui, que eu não consigo, que eu achei aqui em casa. Eu não estou conseguindo ler nem o nome e nem o número dela, mas é qualquer tom de marrom mais escuro que você conseguir encontrar. Do mesmo jeito que isso aqui pode ser um branco misturado com um pouquinho de marrom. Você consegue mais ou menos o tom do marfim, um pouquinho de marrom com amarelo. E esse aqui é o marrom com um pouquinho do marfim, até dar essa cor. Então você vai precisar do marrom, um pouquinho de amarelo e de uma tinta branca, que você consegue todos esses 3 tons se você for misturando. Mas se você quiser, você pode pegar os 3 potinhos do jeito que eu estou fazendo. A primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro passo é pegar o marfim e pintar o chifre inteiro. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o marrom escuro e pintar em volta das nossas divisórias. Depois que a gente pintar em volta das nossas divisórias, a gente vai pegar o tom do Siena Natural e vai passar mais ou menos no meio do chifre. E tudo esfumaçando, tanto com o dedo quanto com o pincel. Agora eu vou fazer tudo, eu vou tentar primeiro, dessa vez, sem dar problema na câmera, pintar tudo de marfim. Depois que tiver pintado eu volto e faço um chifre junto com vocês para vocês entenderem como é que faz a pintura. Aí caso você não tiver entendido como faz, essa prata vai ser do mesmo jeito que eu vou fazer a do chifre. Então até lá.
aí, pessoal, depois que você tiver acabado de pintar como estava passando aqui na última cena, vai ficar mais ou menos desse jeito. E se por acaso tiver respingado tinta em algum lugar, ou tiver borrado aqui quando você estiver pintando o chifre, o que vai acontecer? Você vai pegar aquela tinta cinza que a gente fez no início e vai passar na parte que borrou. E outra coisa é que na hora que eu fui fazer a tinta, aquelas cores que eu tinha falado, elas acabaram no meio quando eu estava pintando. O que eu fiz? Eu fiz aquele passo que eu tinha falado para vocês. Eu peguei as tintas, misturei elas e criei outros tons. Aí no caso eu misturei elas porque minhas tintas tinham acabado. E espero que vocês tenham gostado. Se você quiser deixar alguma sugestão ou tiver alguma dúvida, é só você deixar nos comentários aqui embaixo. Ou se você tiver algum palpite para alguma outra coisa que eu vou fazer, outro capacete, ou alguma arma de algum personagem que você gosta. No caso eu também tenho aqui a cabeça do Kha'Zix do League of Legends, e se você quiser também a gente pode aprender alguns circuitos para poder fazer acender, apagar, o que for. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, vai deixar o seu like aí embaixo, adicione ele aos seus favoritos e até a próxima!